Vamos tomar assento? Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui nesta noite. Deus possa enriquecê-los grandiosamente. É um prazer, mais uma vez, que Deus nos concede de estarmos na sua presença. Abre sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 15, o versículo de número 15 também. Eu quero falar nesta noite, nós vamos iniciar um estudo. Nós vamos falar um pouco de intimidade espiritual. Eu acho que esse texto e esse tema, ele é muito propício, porque nós precisamos desenvolver isso. Temos um pouco mais de intimidade com Deus. Em João capítulo 15, versículo 15, diz assim: já não vos chamamos de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvir de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. O verso 16 diz assim: não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vedes e deis frutos, vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Amém? Curva a sua cabeça um minutinho. Pai, eu quero te louvar mais uma vez. Deus, nós levamos agora todo o pensamento cativo até a cruz e depositamos diante de Ti. Tudo que não provém de Ti, ó Pai, caia por terra. Nós abrimos o nosso coração, a nossa mente, para entender, compreender e receber a Tua palavra. Fala conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amados irmãos, intimidade espiritual. Intimidade é relacionamento. Intimidade é relacionamento. Eu acho que nós precisamos cada dia aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Tem um versículo na carta de Apocalipse que fala assim: lembra-te da onde caíste, arrependa-te e volte a praticar as tuas primeiras obras. Quando nós falamos de cair, nós já imaginamos pecado. Mas, às vezes, o que esfria o relacionamento entre Deus e o homem, entre o homem e Deus, nem sempre é o pecado, mas o conformismo, a zona de conforto, o envolvimento com tantas coisas, e começamos a deixar Deus e o seu plano em segundo lugar. Muitas coisas contribuem para um esfriamento espiritual. Nunca se pegou pensando e de uma forma saudosista começa a lembrar quando eu me converti, como era bom aquele tempo. Eu orava, eu jejuava, eu buscava mais a Deus, tudo era melhor. Mas o tempo passou, tudo mudou. Hoje eu já não sinto mais aquele desejo, aquele calor ardente. Já não tenho mais as experiências que eu tinha. Não tenho mais sonhos, não tenho mais visões. Ah, quanto tempo que eu já não escuto mais Deus falar comigo. Você já ouviu alguém dizer isso? Você já passou por isso? Relacionamento, ele exige de cada pessoa envolvida
o comprometimento. O comprometimento para que este relacionamento não caia numa rotina, não venha perder a graça e venha se esfriar. Você já reparou que as nossas vidas, ela sempre está envolvida em relacionamento? Quando solteiro, nosso relacionamento se torna com amigos, mas desde cedo nós aprendemos a nos relacionar com pais ou com os irmãos. Depois aprendemos a nos relacionar com amigos na escola, amigos de trabalho. Quando casamos, então entramos numa jornada de um relacionamento diário com a mesma pessoa, até que a morte nos separe. Então, tudo é relacionamento. Se você não investir no relacionamento, aquele relacionamento ele tem a tendência de se esfriar, começar a haver um distanciamento e de se perder. Assim também é o relacionamento do homem para com Deus. Amém? Se você não investir no teu relacionamento com Deus, você pode ter certeza que vai chegar um tempo que esse calor vai esfriar. Olhem para mim, fiquem fixos aqui em mim. Deixa os outros trabalharem. Deus, no relacionamento entre Ele e o homem, Ele nunca perdeu o seu comprometimento para com o homem. Se você avaliar, o próprio Jesus disse o seguinte: eu tenho uma aliança com você. Você já tem, quem é casado aqui? Levante a mão. Olha quantas pessoas casadas. Olhe rapidamente para a tua aliança e procure nela a emenda. Vê se você encontra uma emenda nela. Tem alguma emenda na sua aliança? Anel tem emenda, aliança não. Procure, ache. Se você achar, você pode ter certeza que te enganaram. Isso não é uma aliança. Por quê? Aliança não tem emenda. Por quê? Tudo que existe emenda, quando sofre uma pressão ou uma força de atrito, aquela emenda se rompe, ela se quebra. Como Deus poderia fazer com você algo que tivesse uma emenda? Não daria certo, porque as pressões diárias acabaria com esse relacionamento. Mas Deus se comprometeu com a igreja em uma aliança. Ele está dizendo: pode ocorrer o que for, a pressão que for, a aliança tem com você nunca se quebrará. Nunca se quebrará. Eu tenho uma aliança com a igreja. Agora, Deus está comprometido. Nós precisamos nos comprometer com isso. É um relacionamento diário. Então, eu quero partir desse princípio com vocês, dizendo que o maior desejo de Deus sempre foi se relacionar com o homem. Por que Deus criou um jardim? Por que Deus formou Adão e da costela de Adão formou Eva? Porque Deus fazia questão de todo dia na viração descer para conversar com o homem. Olhem para mim, amém? Olhem para mim. Não se percam.
Por que que Deus fazia questão de ser na viração do dia para conversar com o homem? Você já pensou nisso? Como se dava relacionamento? Como que você imagina que Deus conversava com Adão? Você já tentou, você já pensou nisso? Você acha que aparecia um clarão como no filme de Moisés, quando ele fala pela sarça, que as pessoas tentam representar, ou que uma voz falava por trás do arbusto? O que você acha que acontecia? Porque a Bíblia diz, preste atenção, nós estamos falando de um relacionamento antes da queda. Como será que estava esse relacionamento dentro do jardim? Eu sei que para muitos vão achar assim, o pastor fugindo da área teológica. Eu não estou preocupado com teologia. Até porque teologia só forma pessoas dentro de um conhecimento humano, intelectual. Teologia não forma ninguém espiritual. Eu quero te perguntar, como que você acha que Deus conversava com Adão? Eu me pergunto. Porque a Bíblia fala como que pode ocorrer um relacionamento entre duas pessoas sem que uma tenha conhecimento da outra. A Bíblia fala que Deus descia na visão e conversava com Adão e com Eva. E eu acredito que esse casal contemplava Deus. Até porque aqui não havia pecado. E até porque diz que Deus falava face a face com Moisés e com Abraão. O prazer de Deus era de relacionar-se com Adão e com Eva. Deus não criou Adão e Eva para trabalharem e prestarem contas no final do dia. Não foi para isso. A Bíblia diz que o relacionamento de Deus era poder sentar e conversar com os seus filhos. Deus tinha prazer. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Vamos tentar aprofundar um pouco esse pensamento. A pessoa que você tem prazer em sentar e conversar, você fica preocupado com a hora? Por quê? Porque você tem prazer de estar com essa pessoa. Deus tinha prazer de estar com esse casal. Você sabe o que o diabo fez? O diabo não quis só colocar a semente do pecado, mas o maior projeto era acabar com o relacionamento entre o homem e Deus. O maior projeto do maligno é acabar com esse relacionamento. Do relacionamento que a igreja tem com Deus. Do relacionamento que você tem com Deus. E por muitos anos, olhem para mim, por muitos anos, muitas pessoas acreditavam que perder o relacionamento com Deus era só quando se desviavam. E hoje nós podemos ver que isso não é uma verdade absoluta, porque existem muitas pessoas dentro da igreja que já não têm mais relacionamento com Deus. E o que nós precisamos resgatar é o nosso relacionamento com Deus.
O que nós precisamos reativar novamente é um relacionamento com Deus. Nós paramos, preste atenção, nós paramos para falar sempre do julgamento que houve e da condenação que houve pelo pecado. Deus pegou Adão, pegou Eva e colocou eles para fora do jardim como castigo. Eu não vejo assim. Ah, pastor, mas a vida inteira eu escutei pregar isso, mas eu não vejo assim. Eu já um dia enxerguei assim, hoje eu não enxergo mais. Por quê? Porque eu vejo o amor de Deus no relacionamento que Ele tem para com o homem. E o fato deles colocar o casal para fora do jardim do Éden, não era um fato de dizer assim, ó, não quero mais relacionamento com vocês, vocês estão excluídos, já acabou. Não. Ele estava poupando a vida desse casal para que coisas piores não acontecessem. Por exemplo, se esse casal comesse da árvore da vida, nunca mais, eu estou falando de algo eterno, ia se estabelecer na vida desse casal. Eternamente, esse casal estaria destituídos da presença de Deus. Deus, dentro de um relacionamento de amor, entendeu que precisava restaurar esse relacionamento. Então Ele diz, a primeira coisa que eu preciso fazer é terminar com o acesso que esse casal tem à árvore da vida. Por amor a eles, porque senão eles serão eternamente condenados. Então vou pegar esse casal e vou tirar eles do jardim para que eles não tenham mais acesso à árvore da vida. Mas Deus não puniu simplesmente dizendo, a partir de agora, se virem. Não. A Bíblia diz que por esse relacionamento, por esse amor que Deus tinha, a ponto de colocar eles fora do Éden, olha o que Deus fez. Deus sacrificou um animal. E a Bíblia diz que Deus vestiu esse casal com peles de animais. Você sabe por quê? Porque quando Deus vestiu Adão e Eva, Ele estava falando profeticamente que o homem tinha as condições para serem reabilitados diante de Deus. Porém, para novamente ter acesso a Deus, haveria a necessidade de um sacrifício expiatório. Então, quando Deus ele sacrificou aquele animal e cobriu a nudez daquele casal, profeticamente Deus estava dizendo: eu estou redimindo e estou dando a oportunidade de vocês novamente terem um relacionamento comigo. Mas esse relacionamento só se dará através de um sacrifício. Amém? Por isso que a Bíblia diz que Cristo veio. Por isso que Cristo veio ao mundo. E quando João Batista o contemplou nas margens do Rio Jordão, ele não contemplou ele como um homem, mas ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está dizendo: Deus enviou o seu Cordeiro para remover o pecado da humanidade. Você sabe por que Deus fez isso? Por causa do relacionamento que Ele tem com você. O homem se tornou como um de nós, é o que a Bíblia diz, conhecendo o bem e o mal. O homem adquiriu um conhecimento incapaz de lidar com ele sem um processo regenerativo. Preste bem atenção.
Não tem como o homem se achegar a Deus sem ser regenerado por Cristo. Não tem como. Para se construir um relacionamento com Deus, nós precisamos de sermos regenerados. Sem esta regeneração, não existe relacionamento com Cristo. Então nós precisamos entender que através da regeneração, ou seja, do sacrifício que Deus estabeleceu, nós temos acesso com Deus. Amém? Amém? Estão comigo? Vamos lá. Deus tem os seus meios de comunicação. Obviamente não devemos limitar Deus. Deus não tem os seus limites. Deus ultrapassa os limites. A Bíblia diz que Joel capítulo 2, o versículo de número 28, ele diz assim, há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Ou seja, dentro do relacionamento com Deus, Deus tem os seus meios de comunicação. Um dos meios de comunicação é a profecia. Um dos meios de comunicação é a profecia. O que é uma profecia? A profecia não é uma forma só de uma pessoa enxergar o futuro. Mas a profecia é o poder de Deus revelado ao coração do homem. Ou seja, dá a esta pessoa a oportunidade de conhecer o que Deus está pensando a seu respeito. Isso não é lindo? É maravilhoso, sim ou não? Quando você ouve uma profecia, é você tendo a oportunidade de conhecer o que Deus pensa a teu respeito. De ter o conhecimento dos projetos de Deus em relação à tua pessoa. Em relação a uma cidade. Em relação a uma nação. Esse é o meio de Deus falar. O segundo meio que Deus se comunica é através do sonho. É uma forma maravilhosa que Deus tem usado para se comunicar com os seus filhos. Se prestarmos atenção, os nossos sonhos poderiam dizer, estou vendo Deus. Vocês lembram do sonho de José? Lembram do sonho de José? Foi a forma que Deus usou para se comunicar com ele e dizer para ele, eu vou fazer isso na sua vida. Então, quando você tem um sonho que Deus te entregou, é a oportunidade de você também conhecer os planos de Deus. Deus dizendo, eu quero falar contigo. Eu quero me relacionar contigo. Agora existe uma coisa, e aqui eu começo então o primeiro ponto desta noite. Há uma diferença muito grande entre saber de Deus e conhecer Deus. Saber e conhecer, há uma diferença muito grande. Por exemplo, saber e conhecer, o saber é algo intelectual. Saber é algo intelectual. Diz a respeito à lógica. Podemos adquirir esse saber através de mecanismos, como ensinos, escolas teológicas, livros e etc. Conhecer é algo empírico, só pode ser adquirido através de uma experiência pessoal. Aqui está o ponto do raciocínio desta noite. E eu quero te chamar para fazer uma avaliação junto comigo de como está a nossa intimidade com Deus. Saber é algo que nós adquirimos através de escolas, através de seminários,
através de curso teológico. Olha o que diz Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloria, gloria-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo, justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Deixa eu só trazer um exemplo para vocês. A Bíblia diz que um dia Jesus está ensinando no meio de uma multidão, e várias pessoas estão avaliando. Um homem, ao entardecer, ao cair da noite, chamado Nicodemos, foi ter com Jesus. E ele chegou para Jesus e disse assim: mestre, bem sei que tu és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Agora eu quero te perguntar, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus olhou para aquele homem e disse assim: mas você não é mestre em Israel? Você não é um doutor da lei? Você não é um homem dotado de conhecimento? E você não sabe o que tem que ser feito para herdar o reino dos céus? Jesus olhou para aquele homem e disse assim: é necessário nascer de novo. Ele olhou e disse: mas como? Um homem velho como eu pode voltar ao ventre da sua mãe e tornar a nascer? Jesus olhou e disse assim: não. O que é nascido da carne é carne, mas você precisa nascer da água e do Espírito. Eu quero te dizer que Jesus está conversando com um homem que é mestre, que se acha no direito de julgar e subjugar aquilo que se era dito dentro da sinagoga, de julgar pessoas, condenar pessoas e dizer se elas eram aptas ou não ao reino dos céus. Mas quando ele se deparou com o próprio Cristo personificado, ele não sabia como ele teria que fazer, o que ele teria que fazer para herdar o reino dos céus. Será que existem muitas pessoas assim na igreja? Quando eu falo de igreja, eu falo de forma geral. Pessoas que condenam, julgam, apontam, se julga autoconhecedor, conhecedora, a ponto de discutir uma mensagem, se isso está corretamente dentro do padrão que aprendeu ou não. Mas quando se depara com a bendita ou com a presença do Espírito Santo, não sabem nem o que estão fazendo. Porque só está aqui, ó, no intelecto. Nicodemos só tinha conhecimento de intelecto. Existem muitas pessoas que conhecem a Bíblia, e vou te dizer mais uma coisa, não se choque. O diabo conhece a Bíblia todinha. Conhecer a Bíblia intelectualmente não diz nada, não corresponde a nada, se ela não tiver efeito diário no nosso viver. Então eu ter conhecimento, saber que Cristo morreu numa cruz, saber que Ele é o Salvador, mas só aqui no meu intelecto isso não muda a minha história. Isso não muda a minha vida.
Eu preciso ir mais além. Oséias capítulo 4, versículo 6, diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, não saber, conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdotes diante de mim. E visto que te esquecesse da lei de Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Olha o que o profeta Oséias continua dizendo no capítulo 6, o versículo 3. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa. Ele nos virá como chuva seródia que rega a terra. Então, o convite de Deus ao relacionamento, o convite que Deus está estendendo à igreja hoje, não é um relacionamento de saber, mas é de ter conhecimento pessoal. Como nós podemos julgar o nosso relacionamento? Como podemos julgar? Como você mede o teu nível de relacionamento? Pelos versículos que você recita? Por ter decorado o Salmo de número 23? Ter decorado o Salmo de número 91? Por ter decorado o Salmo de número 121? Por ter decorado algum versículo, então eu posso dizer que eu tenho conhecimento com Deus? Não, eu só tenho a sabedoria de ter aprendido um texto. 2 Pedro capítulo 1, versículo 16 e 18 diz: porque não fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Ou seja, o conhecimento que Jesus veio trazer aos discípulos não era um conhecimento simplesmente intelectual. Mas Cristo veio dizer: vocês precisam se relacionar com Deus. Mas esse relacionar se desenvolve nas experiências pessoais. Eu quero que você faça uma reflexão de 3 segundos. 5, vai. Qual é a experiência que você teve com Deus que marcou a sua vida? Agora eu vou melhorar essa pergunta. Não é uma experiência coletiva. Eu quero que você pense numa experiência pessoal. Você tem uma experiência pessoal que marcou a tua vida? Isso te fez conhecer Deus? Isso é diferente de um livro? Isso não é diferente de um texto? Então, essas coisas, o que devemos conhecer ao Senhor é em profundidade. Cristianismo não é uma questão de dogmas. Cristianismo não é uma questão de regras. É uma questão de relacionamento. Mateus capítulo 22, versículo 37 a 39. Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele está dizendo, se você quer ter um relacionamento com Deus, você precisa amá-lo acima de tudo. Deus tem que estar em primeiro lugar da tua vida.
Esse é o relacionamento que Deus quer ter com a sua igreja. Saber é intelectual, produz alta confiança e soberba. Você já viu que aquelas pessoas que se acham autodidática, biblicamente dizendo, são tudo soberbos? São palavras vazias de conhecimentos vazios. Por quê? Porque o orgulho e a soberba tomou conta. O que a pessoa quer mais transferir é um tipo de conhecimento. Agora, o conhecer espiritualmente é a partir de uma revelação rema. Aqui é o ponto do relacionamento da igreja. É uma igreja que vive por uma palavra fresca, de uma palavra que veio da parte de Deus, algo revelado. Eu não sou contra, até porque nós temos canal no YouTube, todas as mensagens que ministramos aqui, ela vai para o canal, a pessoa ela pode ouvir, ela pode escutar quantas vezes quiser. Tem pessoa que ela avalia essa mensagem, eu não gostei, essa daqui eu gostei, eu quero ouvir mais essa, esse pregador eu não gosto, daquele eu gosto. Tudo isso é válido, mas eu quero te dizer que nada disso tem o poder de uma palavra rema, quando Deus fala contigo diretamente. Então nós precisamos entender que um relacionamento com Deus só se constrói através de uma palavra revelada. Eu vou te explicar por que disso. Fora isso, nós somos apenas conhecedores intelectualmente de Deus. Como já falei a vocês, a ausência de tal relacionamento pode nos levar a experimentar uma religião sem vida, uma crença sem relacionamento, e o que pode ser trágico. Abro parênteses aqui nesta noite. Antes de me chegar a ter um relacionamento com Deus, eu era como a maioria das pessoas. Eu não critico religião, se eu tenho alguém aqui de outra religião, não se sinta ferido com as minhas palavras. É só uma experiência pessoal. Se tiver valor para você, acate, pense nisso. Mas eu dizia ser católico, mas eu não era praticante. Até porque nunca fui incentivado a isso. Mas, preste atenção, no decorrer da minha vida, por tantas coisas que ocorreram, eu entendi que eu precisava de Deus. E eu queria Deus. Só Deus poderia mudar a minha vida. Então, eu fui, bem na época que surgiu aquele movimento, o movimento carismático. E eu comecei então para o movimento carismático e frequentar diariamente as reuniões. Participei de encontro de jovens, e eu andava com o terço, de 2 a 3 vezes no dia, eu dobrava o meu joelho, e ali eu fazia toda a reza, para ter um contato com Deus, para ter uma intimidade com Deus. E por uns meses, eu segui essa prática. E eu comecei a praticar isso constantemente. Só que isso, naquele momento, naquele ato, eu achava santo e sagrado. Mas quando eu me levantava dali, eu vivia a minha vida e nada sofria mudanças. E eu procurava Deus. Eu quero Deus. Deus, eu preciso de Ti. Ouvia pessoas dizer sobre os evangélicos, eu ouvia pessoas contar de testemunhos, mas eu dizia: Deus, eu preciso de Ti. Na minha vida tem que ocorrer uma mudança, e só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor pode mudar a minha vida. Eu não sei aonde o Senhor me quer, essa era a minha fala. Eu não sei onde o Senhor me quer, se o Senhor me quer aqui, me quer lá, não sei. Mas eu acho que eu não sei se eu já contei esse testemunho, mas hoje dentro desse relacionamento eu quero frisar ele. Eu lembro que um dia eu dormi
Eu vou encurtar o testemunho. E eu tive um sonho. E para mim aquilo não foi sonho. Aquilo foi uma visão. E naquela visão eu vi uma multidão. E uma multidão estava caminhando. E aquela multidão me chamava a atenção, porque eu queria saber o que estava acontecendo lá na frente. Porque era uma multidão que estava caminhando atrás de algo. E eu queria saber o que estava ocorrendo lá na frente. Então eu me via no meio da multidão, eu ia passando do lado dela e demorei para chegar lá na frente. Mas quando eu cheguei lá na frente, eu percebi que era uma procissão. E lá estava o padre, lá estava a cruz, Cristo pendurado na cruz, as pessoas com os terços nas mãos, chorando, beijando, pegando a hoste. E estava aquele clima assim de choro, de dor. Mas quando eu olhei, preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Quando eu olhei para aquela cena, a primeira coisa que veio no meu coração, eu preciso orar. Como praticante que eu sou, eu preciso beijar os pés de Cristo e pegar a hoste e participar. E quando eu olhei para aquilo, eu disse, é agora. Só que quando eu fui dar um passo, eu não tenho como te explicar em palavras, mas deu um estrondo, como já viu um trovão muito forte, mas deu um trovão assim muito forte, a multidão, por causa do estrondo, todos se curvaram, e eu me curvei também, porque o medo tomou conta. Só que eu olhei para a multidão, estava todo mundo assim quietinho. E no meu coração veio, olhe para cima. E eu queria saber o que estava acontecendo, para ver se tinha caído alguma coisa, se tinha acontecido uma explosão. Eu queria olhar para cima. Quando eu olhei para cima, eu vi uma fenda nos céus e um clarão. E eu não conseguia contemplar mais nada, porque era muito forte. Então eu, de cabeça novamente curvada, uma voz dos céus disse, e parecia que só eu escutei, porque ninguém mais escutou na multidão. Aquela voz disse assim para mim, não faça isso. Não dê um passo. E aquilo me deu um temor. E aquela voz disse, eu não estou pendurado aí. Eu estou vivo. Eu ressuscitei ao terceiro dia. Quando aquilo falou, o meu coração naquele momento se encheu de gozo, de alegria. E de repente, a minha mãe apareceu na visão dizendo assim, filho, vamos para a igreja. A tua avó está te esperando para ir para a igreja. Eu dizia para ela, nós vamos para a igreja dos crentes então? E ela dizia, nós vamos para a igreja deles. Eu estou te falando de 24 anos atrás. Quando eu cheguei na igreja, deixa eu te falar de experiência. Quando eu cheguei na igreja, parecia que o pastor conhecia a minha vida. Porque o pastor estava pregando e tudo que ele pregava está vindo ao encontro do meu coração. E eu disse, alguém contou a minha vida para ele. Mas não era que alguém tinha contado a minha vida para ele. Era o que eu estou te dizendo aqui. É que Deus que conhece a minha e a tua vida, estava trazendo uma palavra revelada para me levar a um nível de relacionamento. Então quando eu passei a entender, eu cheguei para o pastor e disse, pastor, eu quero que o senhor tire uma dúvida do meu coração. Ele disse o quê? Ele falou assim, olha, eu disse para ele assim, ó, eu sou carismático, mas aconteceu uma visão, um sonho, não sei te dizer o que aconteceu, mas eu quero te contar. E eu contei para ele. Ele tirou o lenço, começou a chorar, e eu esperando a resposta dele. Ele falou assim, eu quero abrir um texto para você. Aí ele foi lá em Isaías capítulo 45, o versículo 20, olhe para mim, não deixe nada roubar a tua atenção. Isaías 45, versículo 20, ele falou assim para mim, eu quero ler um texto para você. E ele começou a ler.
Vinde vós que escapaste das nações que nada sabem, os que carregam as suas imagens de esculturas em procissão e rogam Deus que não pode salvar. Então, ele falou assim, Deus está te chamando. Deus te mostrou aonde você estava e Ele está te chamando para ter um relacionamento com Ele. A partir daquele momento, eu comecei a desenvolver um relacionamento com Deus. Mas eu não desenvolvi um relacionamento com Deus, preste atenção, porque uma igreja chegou para mim e disse assim, a partir de hoje, você vai ter que fazer isso. A partir de hoje, você vai ter que se vestir assim. A partir de hoje, você pode isso você não pode. Não! Porque um relacionamento que começa assim, é um relacionamento que está em cima de dogmas, isso se torna uma religião vazia. Mas eu comecei um relacionamento através de uma revelação espiritual. Então o que isso torna diferente? É porque eu não consigo participar de um culto se eu não sentir a presença dele. A presença dele é essencial quando nós falamos de relacionamento. Eu não me importo com o número de pessoas. Hoje nós temos falta de algumas pessoas, mas ainda assim tem bastante gente. Uma igreja que tem menos de um ano, sei aonde vamos parar, mas eu não me preocupo com o número de pessoas. Você sabe qual é a minha preocupação? É se ele está aqui ou não. Porque não adianta ter um auditório totalmente lotado com pessoas para o lado de fora se ele não estiver. Mas eu acredito num relacionamento que ele diz, aonde está 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu me faço presente. Você está entendendo o que é um cristianismo, um relacionamento? Ele não pode ser em cima de dogmas, ele não pode ser em cima de éticas. Ele tem que se desenvolver em cima de um relacionamento de experiências pessoais. O que Deus já fez na sua vida? Da onde Deus te tirou? Do que Deus já te libertou? De quais enfermidades que Ele já te curou? Ou alguém da tua família, ou alguém que você conhece. Quais são as experiências que você tem no campo de vida com Deus? Você está entendendo? Intimidade não fala do saber intelectual. Mas intimidade fala de conhecimento, de experiência pessoal. Jó, ele diz, antes eu te conhecia ouvir falar, mas agora eu te conheço de caminhar contigo. Eu estou te dizendo de experiências pessoais que faz toda a diferença. Deixa eu te contar, eu cheguei na igreja, casei, tive minha filha, 3 anos fiquei desempregado, e eu comecei a orar, Deus, eu preciso que o Senhor me abra uma porta de emprego, eu preciso de um emprego, Deus, eu preciso que o Senhor abra uma porta de emprego. Eu comecei a orar, e um dia Deus disse para mim, eu vou te abrir uma porta grande. E eu fiquei pensando como que isso se daria. Mas eu fiquei na igreja. Eu quero te contar de algumas experiências. Eu já estou encerrando. Domingo eu vou continuar falando um pouco de intimidade. Eu lembro como hoje, preste atenção nisso aqui, querido. Eu lembro como hoje, na minha casa, tinha uma caixa de papelão, aonde eu colocava os talheres. Eu tinha um fogão que era ganhado e uma geladeira emprestada.
Eu tinha na minha sala 2 poltronas, que se chegasse pessoas para nos visitar, elas sentávamos na beira da escada ou no chão. Eu me lembro como hoje, um dia que Deus disse para mim, minha esposa disse para mim, porque nós estávamos descendo para ir para um culto, e colocava aqueles jornalzinhos da Casas Bahias, mas era o jornalzinho da loja 100. Eu nunca vou me esquecer disso. E naquele momento ela pegou o jornal e ela olhou e disse assim: como eu queria este armário, só para poder guardar as nossas coisas. E quando eu escutei aquilo, eu olhei para o bolso, e no bolso não tinha nada. E eu fui para o culto, pensando: Deus, eu não tenho condições de dar um armário para minha família, mas eu creio nas tuas promessas. Quando eu estou no culto, o pregador começou a pregar, a ministrar aquela palavra, e ele olhou para mim e disse assim: Sérgio, Deus está te dando um presente nesta tarde. Era um culto à tarde. Deus está te dando um presente, você vai ter uma surpresa de Deus. E eu guardei aquilo, e quando nós chegamos, passamos na casa dos meus sogros, aí algo aconteceu que marcou a nossa vida. Minha sogra disse: olha, a vizinha aqui de baixo subiu aqui pedindo o endereço de vocês. Chama estranho. A vizinha aqui embaixo subiu aqui e pediu o nosso endereço. Ela disse que tinha que fazer alguma coisa e nós demos o endereço. Quando deu por volta das 3 horas da tarde, ela voltou. Ela voltou com uma nota fiscal e ela mandou entregar para vocês e disse que amanhã irá entregar algo na tua casa. E quando nós ficamos aguardando e começamos a olhar a nota fiscal, você sabe o que era? O armário que estava no panfleto, que foi colocado no portão da minha casa, o qual a minha esposa tinha dito: como eu queria um armário desse aqui em casa. Ei, deixa eu te dizer, isso pode parecer pequeno para você, mas para mim, desempregado, sem nada, aquilo foi um grande sinal que Deus estava velando pela minha família. E eu encerro com outro testemunho. Eu estou falando de relacionamento. No ano de 97, desempregado, 3 anos, toco o telefone na casa da minha mãe, e mandaram ligar por uma empresa. Minha mãe ligou para mim e disse: olha, ligou aqui uma empresa e mandou você ligar lá. E eu peguei o telefone, presta atenção nisso, isso é para fortalecer a tua fé, nessa caminhada que nós teremos esses domingos. E quando eu peguei o telefone, eu liguei, a empresa disse: General Motors do Brasil. E eu disse: olha, meu nome é Sérgio, tal, vocês ligaram aqui. Ela disse: só um momentinho, acredito que ela foi pegar alguma ficha, alguma lista. Ela disse: não, o seu nome está aqui. É o último da lista, mas você está convocado para uma entrevista. Naquele momento eu ia dizer para ela assim: mas eu nunca mandei currículo. Eu já tinha mandado para Ford, para Volks, mas eu nunca me interessei em mandar para a GM. Quando eu pensei em falar isso, uma voz falou aqui dentro: fique quieto, eu estou trabalhando em teu favor. Eu estou te dizendo uma coisa que não foram o que me contaram, estou te dizendo uma coisa que eu vivi. Quando eu fiquei quieto, ela disse: você pode comparecer aqui amanhã, tal hora. Eu fui lá, cheguei lá, eu tinha que passar por uns psicólogos. E eu pedi para Deus: Deus, toma a minha frente. Passei no meio com os psicólogos, ela fez várias perguntas, respondi. Ela disse assim: olha, eu vou te encaminhar para o exame médico. E eu disse: ok, o exame médico seria 3 dias depois. Foi agendado, foi marcado, então eu fui lá, e cheguei lá, tinha muitas pessoas, e todos dizendo: olha, você vai fazer exame médico? Aí um foi primeiro, saiu com uma lista, chapa da cabeça, chapa do pulmão, e isso, aquilo, outro,
E ele disse assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos esperar todo mundo passar, depois nós vamos junto para os laboratórios. E todo mundo ok. E lá está eu de novo, o último da lista. E quando eu entrei na sala, era por volta das 11h30. Preste atenção, era um médico japonês, um senhor, e ele ficou olhando para mim, olhou para o relógio, olhou para mim novamente, olhou para o relógio, e ele disse, 11h30, está na hora de almoçar, né? Estou com uma fome, estou aqui desde as 6 da manhã. E eu disse para ele, essa é a hora do almoço, né? Aí ele ficou olhando para mim, olhou para o relógio de novo, ele disse assim, moço, deixa eu te fazer uma pergunta. Posso ver tuas mãos? Eu falei, pode. Mostrei as mãos. Ele falou assim, deixa eu ver a sola do teu pé. Tirei o tênis, tirei a meia, mostrei a sola do pé. Ele falou assim, já não aguento, mas estou com tanta fome, vamos fazer o seguinte, eu estou olhando para você, você é sadio, não estou vendo nenhum problema. Eu vou colocar aqui um código aqui, se apresenta no RH lá, que eles vão marcar o dia para você começar a trabalhar. Ei, deixa eu te dizer, todo mundo saía com uma folha de sulfite, com uma relação, eu saí com um papelzinho picado, que ele cortou da folha, e colocou lá C09. E eu saí com aquele papelzinho, quando eu saí, todo mundo lá, ei Sérgio, vamos lá fazer exame? Eu falei, não, mas você foi reprovado? Eu disse, não. Mas o que você vai fazer? Ele falou assim, eu vou levar isso daqui lá no RH, que ele pediu que vai marcar o dia que eu vou começar. Mas você não vai fazer nenhum tipo de exame? Aí o outro gritou assim, não, ele foi reprovado para falar. Eu falei assim, olha, ele mandou levar isso aqui. Quando eu cheguei no RH, a moça olhou para mim assim e falou, mas já? De todos aqueles que foram, você já voltou com o resultado? Eu disse, o médico mandou entregar isso aqui. Ela falou assim, então dia 9 de junho, você já pode comparecer aqui no portão 1 às 6 da manhã para fazer a integração, porque você começa a trabalhar. Deixa eu te dizer uma coisa, irá se fazer agora, dia 9 de junho, 20 anos que eu estou dentro dessa empresa. Nunca mandei um currículo, nunca fiz nem preenchi nenhuma ficha pedindo regular, mas Deus que conhece a minha necessidade e a necessidade da minha família, abriu essa porta para provar que Ele é um Deus vivo, fiel e verdadeiro com aqueles que Ele se relaciona. Eu quero te dizer uma coisa, nós só estamos ligando os motores para ir para um nível de intimidade. Você que veio aqui nesta noite, eu quero te dizer, o que Deus deseja é ter um relacionamento com você, mas um relacionamento de experiência. Sabe por quê? Porque pode chegar qualquer pessoa e dizer, cristão é isso, é loucura, isso não existe, prova para mim. Nunca vão afetar a minha fé. Você sabe por quê? Porque o conhecimento que eu tenho de Deus não está aqui. Aqui é o que eu aprendo em seminários, na formação teológica, é aquilo que é necessário para mim poder falar teoricamente de um assunto, mas as minhas maiores experiências estão no meu relacionamento diário com Deus, que é fiel e verdadeiro, e que tem prazer de se manifestar na terra. Eu quero que você fique de pé um momentinho. Eu quero te dizer uma coisa, o que você está construindo com Deus? O que você está construindo? Ou o que você construiu nesses anos que você frequenta a igreja? Um relacionamento de saber? De poder falar que você conhece todos os livros, os 66 livros da Bíblia? 39 do Antigo Testamento, o resto é do Novo Testamento, é isso? O que você construiu? E saber que o Deus que você serve é um Deus que morreu numa cruz para salvar uma humanidade? Isso é bom, temos que ter esse conhecimento. Mas eu te pergunto, qual é o relacionamento no teu dia a dia? Porque Deus, Ele disse, ei, eu estou convosco todos os dias. A nossa vida, deixa eu encerrar com isso, a nossa vida é uma jornada até chegarmos na Canaã celestial. Ele disse, nesta tua jornada,
eu estou com você. Quem aqui já fez uma viagem de mais de 1.000 quilômetros dirigindo um carro? Olha quantas pessoas. Quem já fez uma viagem de 1, 2 horas dirigindo um carro? Levanta as mãos. Com uma companhia do lado. Levanta as mãos. Agora fala para mim. Viajar com uma pessoa que não fala uma palavra durante horas é a coisa mais horrível que tem, não é? Sim ou não? Sim ou não? Já dirigiu? Você está ali dirigindo o carro 2, 3, 4 horas e a pessoa está do lado. Ei, será que Deus não está se sentindo assim? Você está do lado e Ele está aqui conduzindo a tua vida e você não fala com Ele em nenhum momento? Você está assim, ó, Deus está querendo falar, Deus está querendo te mostrar, Deus está querendo se relacionar com você, e nessa viagem você está quieto, calado, não abre a boca para nada, não fala nada. Será que essa viagem não está ficando chata? Ei, no teu dia a dia, qual é o momento que tu fala com Deus? Não, aqui eu não posso falar com Deus porque eu estou no meu trabalho. Fala em pensamento. Não, mas aqui agora eu não posso falar com Deus porque eu estou na rua, sou louco. Agora eu não posso falar com Deus porque eu estou na faculdade. Cheguei em casa. Não, agora eu tenho que dar atenção para os filhos. Agora estou cansado, vou dormir. É um trajeto da viagem que ficou sem uma comunicação. Ei, relacionamento precisa ter diálogo, conversa. Qual tem sido o relacionamento que você está construindo com Deus? É o intelectual? Dizer que Ele é a Santíssima Trindade? Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo, isso eu já sei. Mas qual é o relacionamento pessoal que você tem com Ele? Qual é a experiência que você tem desenvolvido com Ele? Deus está te dizendo nesta noite, filho, filha, o que eu mais desejo é poder falar contigo, te abraçar e fazer os milagres na sua vida. Porque cada pessoa que olhar para você vai identificar que eu sou o Deus da tua vida. Eu não quero te ver nessa luta. Eu não quero te ver embaraçado. Eu não quero te ver desempregado. Eu não quero te ver sofrendo. Porque quando você está nesse estado, você sabe o que as pessoas lá fora falam? Cadê o Deus que ele serve? Cadê o Deus que ela serve? Mas quando eu tenho a oportunidade de me relacionar contigo e te abençoar, sabe o que eles falam? Esse daí, Deus é na vida dele, porque olha cada coisa que acontece com ele, cada coisa que acontece na casa dele, na casa dela, que só Deus para explicar isso. Deus está te chamando para um relacionamento. Eu quero com você nesta noite. Eu quero dizer que Cristo morreu na cruz do Calvário para que você tivesse o teu relacionamento novamente com Deus. Quando eu estou no momento mais crítico, seja ele profissional, sentimental, financeiro, só tem uma coisa que eu faço. Deus, eu preciso ouvir a tua voz. E sabe o que Deus me disse? Que Ele não está com os ouvidos agravados, para que não possa escutar a minha oração. E nem está com as mãos encolhidas, para que não possa me salvar. Ele está vivo. Ele é um Deus que anda, um Deus que fala,
um Deus que pega, um Deus que levanta, um Deus que abate. Qual que é o teu problema nesta noite? Qual é a dificuldade nesta noite? Deus está te chamando para um relacionamento pessoal com Ele. Relacionamento pessoal. Eu posso te dizer que eu já tive decepções na vida. Eu já tive decepções com amigos. Eu já tive decepções com igreja. Eu já tive decepções com obreiros. É uma realidade que eu não posso esconder. Eu já tive decepções com líderes. Eu já tive decepções inúmeras. Você sabe o que o diabo falava na minha mente? Ou jogava dardo inflamado? Larga tudo. Abandona tudo. Mas como eu posso fazer isso com Ele, que nunca me decepcionou, nunca deixou de me amar, e nunca abriu mão de mim? Que nos momentos de maiores angústias e dor, Ele pôde se manifestar no meu quarto, dizer: eu estou contigo, você não está sozinho. Feche os seus olhos nesta noite. Eu quero te dizer, você não está sozinho. Você não está sozinha. Deus é a sua vida. Agora diga para Deus: Deus, eu quero desenvolver um relacionamento pessoal contigo, de intimidade. E a partir de agora, Deus, eu abro os meus ouvidos, eu abro o meu coração para ouvir a tua voz. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, porque a tua igreja te escuta. Fala, Deus, porque o teu filho te escuta. Deus está falando contigo. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Sinto o amor de Deus dizendo: filho, filha, eu te amo. Essa luta veio para abater o teu coração, mas eu quero te dizer: eu estou contigo. Eu estou contigo. A chama não arderá em ti, as águas não te submergirão, que eu sou contigo. Eu te tomo pelas minhas mãos e digo: tu és meu, tu és minha. Deus está falando comigo. Ele está entrando em situações, está mudando essas situações, está mudando essas circunstâncias. Deus está tomando o problema, solucionando, para você desenvolver um relacionamento maior com Ele, e um relacionamento pessoal. Pai, em nome do teu filho amado Jesus, eu oro pela tua igreja. Senhor, nós não desejamos apenas te conhecer de ouvir falar, mas o nosso desejo é de andar contigo.
é de caminhar contigo, é poder sentir a chama do teu Espírito, a chama da tua presença, o fogo que aquece os nossos corações. Ele está pegando pela tua mão, Ele está segurando nas mãos da igreja, assim como o noivo segura na mão da noiva, Ele segura na mão da igreja e diz: vamos caminhar, eu vou te ajudar nessa jornada, eu estou te ajudando nessa jornada, eu vou resolver essas coisas que você não pode, mas simplesmente só confia, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Vai orando, escuta o que Ele tem para te falar, escuta o que Ele tem para te dizer. É você e Ele. Chama Ele para dentro desse quadro de vida. Diga para Ele: entra na minha casa, entra na minha família, entra no meu emprego, entra, Senhor, entra. Fazem se prostrar. O que é que os anjos têm? Nos fazem cantar no chão. O que é que os anjos têm? Que os fazem se prostrar. O que é que os anjos têm? Nos fazem cantar no chão. Quero olhar a face do meu Criador. Quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Quero olhar a face do meu Criador. Quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Baixinho. Você sabe, tem momentos na vida que a única coisa que nós precisamos é de um abraço. Você já se sentiu assim? Existe um momento na vida que a única coisa que nós precisamos é de um abraço. O que impede de você sentir Deus te abraçar? O que impede? Deus, isso aqui nesta noite, e Ele está te abraçando. E Ele está dizendo: você é meu filho, você é minha filha amada, a quem eu me comprazo, em quem eu tenho alegria. Deus está abraçando a sua noiva, a sua igreja. Ele está te dizendo: filha, sinta o meu abraço. O abraço dele cura, o abraço dele restaura, o abraço dele nos traz segurança. Pai, eu quero te louvar e te agradecer nesta noite. E eu quero te pedir, Senhor, a cada momento abraça-nos. A cada momento, Senhor, nos acolhe em teus braços. Senhor, nos envolve no teu amor e leva-nos, Senhor, essa dimensão espiritual. Eu quero te pedir, Pai, abençoa todos nesta noite. Abençoa todos os teus filhos. Abençoe
toda a família que entrou nesta noite, com as mais altas bênçãos sacudidas, recalcadas e transbordantes, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus de relacionamento, aquele que constrói relacionamento. E essa jornada que iniciamos nesta noite é uma jornada de construção. Nós estamos construindo o nosso relacionamento, nossa intimidade contigo. Nos ensina, Pai, a cada momento,